Um anel de 2000 anos pode ser uma prova material de que as histórias contadas nos evangelhos e os personagens que aparecem nelas existiram de verdade. O anel tem uma inscrição que foi decifrada por pesquisadores de Israel. E essa inscrição liga o anel a um personagem muito importante na vida e na morte de Jesus Cristo. Ninguém dava grande coisa por ele. O anel do tempo de Cristo foi achado em 1968, neste importante sítio arqueológico de Israel, a fortaleza de Herodium, mas passou anos esquecido. Até que, recentemente, uma equipe da Universidade Hebraica decidiu decifrar o que estava escrito. Um dos pesquisadores explicou para a correspondente Daniela Kresh. É um anel de bronze com um jarro desenhado. Os cientistas limparam o anel. Usaram técnicas avançadas de fotografia para realçar as letras. E o que foi aparecendo em grego é a inscrição de Pilatos. Ele mesmo, o Pilatos da Bíblia. Pilatos não era um nome comum na época. Então existe uma grande chance de o anel ter sido dele próprio. Ou de alguém que usava o anel com o nome dele, como uma espécie de carimbo oficial. Na época em que Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos era o prefeito romano da Judéia. Esse território atualmente faz parte de Israel, mas naquele tempo era só um pedaço do gigantesco Império de Roma. No governo de Pilatos, Jesus foi condenado. Por isso a descoberta do anel é tão importante. Essa é uma evidência histórica material da existência de Jesus. Na medida que os evangelhos falam da importância de Pilatos no processo que culmina na morte de Jesus, então, de forma indireta, se pode falar que Jesus efetivamente existiu. Voltando um pouco no tempo, uma outra descoberta arqueológica também tem a ver com Pilatos. Aconteceu em Israel, em 1962. Eles encontram uma pedra com uma inscrição, né? Pilatos, prefeito. Cada dia mais, descobertas arqueológicas vão reforçando o que dizem os evangelhos, os livros da vida de Jesus. Isso é importante porque estudiosos mais desconfiados sempre puseram em dúvida algumas passagens. Por exemplo, o fato de Jesus ter sido primeiro crucificado e depois enterrado. Esse não seria o processo normal para um pregador popular como ele. A regra era deixar o corpo na cruz. 4 dias depois, né, se as aves não comeram o suficiente, aquele corpo cai e os cães terminam de fazer o serviço. Então, não há enterramentos. Mas por que então os evangelhos dizem que Pilatos autorizou o enterro de Jesus? Entra em cena a ciência. Uma ossada encontrada numa caixa de madeira, também em Israel, pode trazer uma explicação. Madeira, calcanhar e o prego, né, mostrando possíveis sinais de que ali estava alguém que foi crucificado e que conheceu o enterramento. Claro, não era Jesus, mas alguém que teve o mesmo destino. Crucificação seguida de enterro. Mais uma evidência material, ainda que indireta, dando força às histórias do Evangelho. E é bom lembrar que entre essas relíquias comprovadas não está o Santo Sudário, o manto que teria envolvido o corpo de Jesus depois da crucificação, no século I. O Santo Sudário, na verdade, é uma relíquia medieval. Ela não tem nenhuma relação, nada de concreto com o século I. Objetos de uso pessoal, inscrições em pedras, grandes sítios arqueológicos, tudo isso é o que a ciência tem a dizer sobre a época em que Jesus viveu. Mas e para os cristãos, para as pessoas de fé? Faz alguma diferença que existam provas concretas de que Jesus existiu? Para este padre jesuíta, sim. Absolutamente, me interessa muitíssimo. Essas descobertas, elas nos ajudam a compreender melhor
os textos que nós cristãos consideramos como sagrados. O pastor presbiteriano segue a mesma linha. A arqueologia vai mostrando essas coisas aparecendo, Jesus, personagens bíblicos, situações e costumes, até que se chegou à conclusão de que a história bíblica tem, de fato, o seu lugar e que esses elementos estão aí para corroborá-la na mente, na concepção das pessoas. O professor Chevitarese, da UFRJ, cita mais uma descoberta arqueológica ligada aos evangelhos. Caifás era um dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, de onde Jesus, segundo a tradição, expulsou os vendilhões. Caifás é alguém extremamente importante e hoje nós temos evidências materiais da sua existência. Isso porque há 26 anos foi descoberto um baú de ossos com o nome de Caifás inscrito no idioma aramaico. Ao descobrir estes nomes, essa história ela recebe o respaldo que estava sendo negado a ela como material histórico confiável. Existem também os relatos históricos, como os de Flávio Joséfo, historiador do século I, que cita Jesus em seu livro sobre a história do povo judaico. Por exemplo, em dizer que Jesus era um sábio, que ele foi crucificado e condenado à cruz por Pôncio Pilatos. Dos tempos de Flávio Joséfo até hoje, a visão que temos de Jesus foi mudando. Ao longo dessa reportagem, você viu muitas cenas de Jesus em filmes, mas essa é uma representação recente do Cristo. O historiador Chevitarese tem tatuada uma outra imagem de Jesus. É do início do cristianismo, encontrada nas catacumbas de Roma. Retrata uma passagem do Evangelho de João. É a samaritana, o poço e Jesus. Repara que até o século IV, Jesus é imberbe. Ele não tem barba. Bem diferente do Cristo que conhecemos, que será bem diferente do Cristo que as futuras gerações vão conhecer. Porque novas descobertas vão ser feitas sobre o tempo de Jesus. Novos documentos, novos sítios arqueológicos, novos objetos. O anel com a inscrição de Pôncio Pilatos é só um capítulo dessa aventura de ciência e de fé.